Refração luminosa, parte 1. Vamos começar com alguns conceitos iniciais. A refração ela ocorre quando a luz muda de meio. Na verdade, a gente está trabalhando refração luminosa. A refração ocorre com qualquer onda. A luz é uma onda, então, ao mudar de meio, ela vai sofrer uma refração. Ao mudar de meio, ocorre uma variação na velocidade de propagação. Em cada meio, a luz tem uma velocidade diferente ao se propagar, sendo que ela possui a maior velocidade no vácuo. Então foi criada uma relação, uma razão entre a velocidade da luz no vácuo, nós chamamos com a letra C, e a velocidade da luz no meio. Essa razão é denominada índice de refração absoluto. E como é que nós iremos calcular? Índice de refração é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. A velocidade da luz no vácuo é um valor, é uma constante, e ela tem o valor de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Sendo que a velocidade da luz no vácuo é a maior possível, então, se você analisar, o denominador é sempre menor. Então, esse índice de refração será maior ou igual a 1. Aonde que ela é igual a 1? No vácuo. No ar, é 1,00, uma merrequinha aí. Então, para efeito de ensino médio, índice de refração do ar é aproximadamente 1, então nós trabalharemos com 1 também. O ar é o meio mais importante, afinal é o meio que nós vivemos. Existe um índice de refração que se chama relativo. Quando é relativo, a gente sempre está comparando. Então, o índice de refração relativo é uma razão entre índices de refração absolutos. Então, olha lá. O índice de refração do meio A em relação ao meio B, o índice de refração relativo, é o índice de refração absoluto do meio A dividido pelo índice de refração absoluto do meio B. Esse NA,B lê-se índice de refração do meio A em relação ao meio B. A refração luminosa então vai acontecer quando a luz mudar de meio. Aqui nós temos o meio 1, o meio 2, uma superfície de separação. Então, o raio de luz incidente vai sofrer um desvio ao mudar de meio. Sempre vai acontecer? Nem sempre. Se a luz entrar perpendicularmente à superfície, ela vai mudar de meio, mas não vai mudar a sua direção. Isso daqui a gente vai ver daqui a pouco uma leizinha que mostra isso. Em ótica, sempre uma retinha normal. Então, aqui nós temos um raio incidente, nós temos um ângulo de incidência. Ali embaixo, nós temos o ângulo de refração. Sempre raio incidente normal e raio refratado, sempre formando um plano. E o ângulo de incidência e o ângulo de refração, sempre medido do raio até a reta normal. Existe uma lei, que é a lei de Snell-Descartes, e o que essa lei fala? Ela vai relacionar os índices de refração absoluto dos meios com os ângulos de incidência e de refração. Então, índice de refração no meio 1, vezes seno do ângulo de incidência, é igual a índice no meio 2, vezes o seno do ângulo de refração. Sempre que você for trabalhar a refração e você não sabe o que você vai fazer, a primeira coisa que você vai pensar é nessa lei aí. Existe algo importante que se chama ângulo limite, e aí associado ao ângulo limite está a reflexão total. Então aqui nós temos um raio incidente no meio 1, ele vem de baixo, o raio refratado no meio 2. Aqui você não está vendo, só que existe um terceiro raio, que é o raio refletido, que está em cima do raio incidente. A refração ocorre quando mudar de meio. A reflexão ela ocorre quando a luz bate em alguma coisa e continua no mesmo meio. A luz sempre sofre reflexão. Então, olha aqui. Se eu abrir esse raio de luz, você consegue enxergar o refletido e o refratado. O ângulo de incidência e de reflexão sempre são iguais. Agora, o refratado, ele vai abrindo. Só que tem uma hora que ele abre tanto que ele acaba deixando de existir. Então, aqui está acontecendo a reflexão total.
Neste caso, você não está vendo raio refratado, então não existe refração. A luz foi totalmente refletida, e ângulo de incidência é igual a reflexão. Vamos estudar o ângulo limite. O ângulo limite ocorre quando a luz está sendo refratada, só que ela sai tangente à superfície, ela sai juntinho da superfície. Então, este ângulo nós chamamos de ângulo limite. O outro ângulo, o ângulo lá de cima, é um ângulo de 90 graus, afinal, o normal forma 90 graus com a superfície. Se você aplicar a lei de Snell, N1, seno de incidência, N2, seno de refração, o ângulo de incidência é o ângulo limite. E o ângulo de refração é o ângulo de 90 graus. Seno de 90 graus é igual a 1. Então, o seno do ângulo limite fica índice do meio 2 dividido pelo índice do meio 1. Esse fenômeno ele só vai acontecer se a luz passa de um meio de maior índice de refração para um meio de menor índice de refração. Então, é comum nós falarmos que o seno do ângulo limite é o n menor dividido pelo n maior. Afinal, o seno é uma grandeza, é um número que só pode variar entre -1 e 1. Então, ela não pode ser maior que 1. O denominador tem que ser maior do que o numerador. Dióptro plano. Dióptro é uma superfície de separação. Então, aqui nós temos uma superfície de separação plana. Então, nesse aquário está o peixinho e a superfície ali em cima da água está plana e está calma, a água está parada. Saem inúmeros raios refletidos pelo peixinho. Eu coloquei 2 em especial. Um que está subindo verticalmente, ele está entrando perpendicular à superfície, então ele não sofre desvio. O outro que está inclinado, ao mudar de meio, ao sair da água e ir para o ar, ele vai sofrer um desvio, se afastando da normal. Se alguma pessoa for olhar esse peixinho, afinal, ótica tem a ver com o olho, tem a ver com a visão. Se alguém for olhar para esse peixinho, perceba que ele tem que olhar nessa direção. Ele não vai olhar para onde está o peixinho. Então, este observador verá uma imagem virtual, e essa imagem virtual está situada acima da posição do peixinho. Vale lembrar que quando você vai pular em uma piscina, a piscina ela parece rasa, mas na realidade ela é mais funda do que ela aparenta ser. Afinal, você está vendo uma imagem virtual do fundo da piscina, você não está vendo propriamente o fundo da piscina. Os indígenas que pescam com arco e flecha, com lança, eles dizem que você tem que pescar, caçar a alma do peixe e não o peixe. Isso porque, aonde ele está olhando, não tem nada. O peixe está um pouquinho abaixo da onde você vê. Então aqui você tem uma distância que eu chamei de pelinha. Pelinha é a distância da imagem até a superfície de separação. P é a distância do objeto até a superfície de separação. Bom, só que poderia acontecer algo ao contrário. Um observador na água vendo algum objeto, no caso uma ave, fora da água. Então é o seguinte, inúmeros raios saem daquele passarinho. Um vertical passa direto, o outro quando ele entra na água ele vai sofrer um desvio. Um observador ele vai olhar nesta direção, onde o prolongamento dos dois raios se cruzam, se forma a imagem. Então aqui o observador vê a ave mais longe do dióptro. A ave, por sua vez, já vê esse observador mais perto da superfície de separação. Então, a distância da imagem até a superfície de separação, pelinha, e a distância do objeto à superfície de separação, P. Aqui existe uma leizinha. Qual é essa lei? Essa lei eu não vou deduzir. Diz que N por N' é igual a P sobre P'. Quem é N? Quem é N'? N é o índice de refração do meio onde está o objeto. N'
é o índice de refração no meio do observador. Pense o seguinte, o observador vê a imagem. Se a imagem é P', para o observador é N'. P nós já vimos lá em espelho, que é a distância do objeto até o de O. P', a distância da imagem até o de O.